Ok, bom dia. Estamos aqui para preparar aqui um aquário que tem esse detalhe aqui de umas cantoneiras de madeira, que é para dar um estilo, né? Estilo antigo, estilo retrô. Porque antigamente todos os aquários, como não havia borracha de silicone, era massa de vidraceiro, então você tinha que ter uma estrutura externa suportando os vidros, né? Senão não dava. E a borracha de silicone foi a grande revolução no aquarismo. Existe o aquarismo antes da massa da borracha de silicone, que era a massa de vidraceiro convencional, e o aquarismo depois do advento e da popularização da borracha de silicone, que é realmente milagrosa, é uma maravilha, né? Um vidro cola no outro, você pode botar a água que você quiser, e ele, desde que bem feito, bem preparado, segura perfeitamente. Mas eu gosto desse estilo aqui retrô, tá? Como se fosse aí uma cantoneira, né? E eu tenho aquário aqui ainda com massa de vidraceiro e funcionando perfeitamente. Só que está parado e eu vou reativá-lo em breve. Ok? Então, para já, esse é um aquário de 35 centímetros de altura por 30 de largura, frente, né? Frente, e por 30 de fundos, ok? E esse aquário aqui eu vou montar na condição de plantado, do que chamam hoje de plantado, né? Que é a única concepção que eu concebo na minha cabeça de um aquário é ser um aquário plantado. Mas existem outras concepções aí no aquarismo. A minha é aquário plantado com um ciclo biológico em funcionamento, que é o que eu efetivamente pretendo demonstrar aqui agora. Então é isso aí, esse é o aquário, né? O vídeo não está lá muito bom, né? Mas vamos botar aqui de longe, aqui é a minha bancada de serviço, né? Que eu faço tudo e mais alguma coisa. Então é isso aí. E agora aqui eu vou mostrar para vocês essa tubulação PVC, né? Isso é um eletroduto, aquele eletroduto preto. Pode ser tubo de PVC branco também de água, né? Aqui são conexões rosqueadas, porque eu tenho essa facilidade, tenho muito tubo antigo aqui, mas podem ser usadas aí as conexões soldáveis e aquele tubo marrom soldável. Então isso aqui é um tubo, observem aqui essas ranhuras que eu fiz, né? Fiz com uma serra, mas isso também pode ser furinhos, né? Feitos com máquina de furar. Neste caso aqui, eu optei por ranhuras, né? Ranhuras. E esse tubo, neste caso aqui deste aquário, que isso já funcionou, ele vai ser colocado na diagonal, no fundo do aquário. Ele aqui ainda não entrou, porque eu tenho que enroscar mais aqui esse joelho aqui. Ele tem que ser enroscado. Ele estava desenroscado. Isso é só para dar uma ideia para vocês aqui. Então, ele vai ficar colocado lá no fundo, o tubo, como vocês podem ver, com as ranhuras, que é por onde vai entrar a água, voltadas para o fundo do aquário, tá certo? Então tá ali. E este outro tubo aqui, né, também de PVC, eletroduto, ele só tem um pequeno furo aqui na parte inferior, como vocês podem observar,
Esse furo aqui, ele é para entrar a mangueirinha de ar, para injetar ar nesse tubo, para que esse ar faça a puxada de água que vai sair aqui por cima. Então esse tubo vai enroscar lá, né? Vai ser enroscado no tubo de baixo e ele vai ficar aqui na parte superior do aquário, tá? E naquele furinho que eu mostrei vai entrar uma mangueirinha, né? Onde vai ser injetado o ar, ela vai ficar exatamente escondida lá atrás na quina do aquário. E esse ar entrando ali, ele vai puxar, né? Ele vai fazer com que a água suba e então ele vai puxar a água do fundo do aquário, ela vai subir e retornar, fazendo um ciclo, tá? Um ciclo que vai resultar no ciclo biológico para o equilíbrio perfeito do aquário, ok? Mas o filtro não termina aí não, o filtro tem uns detalhes que eu vou passar agora a seguir. Bom, estamos aqui então agora para a construção, vamos dizer assim, para a elaboração e a confecção do filtro, né? Então tá o tubo na horizontal, né, com as ranhuras que fica lá embaixo, e o tubo que sobe, né, num dos cantos, numa das quinas do aquário. Agora observe que essa configuração que eu usei, né, essa configuração na diagonal, ela pode ser feita de outra forma. Eu já tive configurações que eu fazia em torno do aquário, né? Eu saía, entrava por aqui, um joelho aqui, outro joelho aqui, outro joelho aqui e outro joelho aqui. Então, o filtro era um filtro mais extenso, mais longo, tá? Mas na prática dá no mesmo, né? E eu achei essa configuração aqui de fazer na diagonal interessante, né? E funciona perfeitamente bem, como vocês vão ver depois. Então, muito bem, né? Então esse tubo está aqui. Esse tubo, ele vai levar umas coisinhas lá dentro, né? Umas coisinhas que a gente chama de mídias, né? Isso se encontra em lojas de aquário aí. Essas mídias aí são pequenos cilindros furados de cerâmica. Cerâmica muito porosa, entendeu? Ela é bem porosa. Essas mídias aqui já foram utilizadas já, tá? E, bom, isso aí é eterno, né? Isso aí não... E essas mídias vão ser introduzidas dentro do tubo do filtro, tá certo? Na parte do filtro que fica na horizontal, tá certo? E o porquê dessas mídias aí? Essas mídias aí, como elas são muito porosas, elas são um verdadeiro abrigo para as bactérias que trabalham com a nitrificação, né? Elas fazem o ciclo de nitrogênio que vai dar a característica, né, de equilíbrio biológico do aquário. Ou seja, toda a composição da água que poderia causar dano, essas bactérias vão trabalhar, tá certo? Inicialmente, todo esse processo se transforma em nitrito, né? E depois existe um segundo grupo de bactérias que também funcionam paralelamente, né? São bactérias que pegam esses nitritos que foram oriundos da matéria orgânica em nitratos. E o nitrato é menos agressivo para o meio, né? Então, na final, termina tudo em nitrato, que efetivamente faz parte de uma adubação, né? Uma adubação química. Então, essas mídiazinhas aqui, elas são, né, os porozinhos dela aqui, ela é muito porosa. As bactérias nitrificantes, elas se alojam aí dentro
dessa porosidade. Então você faz uma grande colônia de bactérias nitrificantes e então o que acontece? A água do fundo do aquário é canalizada para ali, passa por essa colônia de bactérias, né? Essa água é trabalhada, são retirados os nitritos e nitratos, e a água volta à superfície, entende? Isso aí perfaz um ciclo que nós chamamos de biológico, né? Então o aquário entra em equilíbrio perfeito. Essa é uma grande vantagem. Ok, a vantagem do filtro biológico, né, é exatamente essa. Muito pouca gente se atenta ao fato do que se processa dentro da filtragem biológica. Mas é um processo que replica a natureza, né? É um processo que replica a natureza, porque na natureza as impurezas dos rios, elas vão para o fundo, aquelas que não são, né, já comidas pelos peixes, e elas vão para o fundo, elas formam todo uma matéria orgânica e a formação de nitritos ali existem bactérias e tal, e todo o processo, né? E você acaba fazendo uma grande introdução de nitrogênio nas raízes das plantas. E o nitrogênio, né? Nitrogênio nas raízes das plantas dão vida à planta, né? Porque o nitrogênio, sem nitrogênio, a planta nem sequer verde fica, né? Ela fica amarelada. Então, quando falta nitrogênio, não só nas plantas aquáticas, quanto nas plantas terrestres, a falta de nitrogênio deixa a planta amarelada. A planta fica fraca, a planta fica sem vida, o processo de fotossíntese praticamente quase que acaba, né? Uma folha amarelada vai fazer muito pouca fotossíntese, apesar da presença da luminosidade do sol. Então, o nitrogênio tem uma importância muito grande na adubação, né, das plantas. E esse filtro biológico faz com que esse nitrogênio comece a existir ali embaixo, né, no substrato, e então as plantas se desenvolvem bem, e com isso, naturalmente, né, as plantas se desenvolvendo bem, elas oxigenam a água, né, durante um determinado período do dia, depois no outro período do dia ele faz o processo ao contrário, é assim que a natureza funciona, e é assim que funciona no aquário biológico. Então, vamos fazer agora uma sequência, que eu já retorno. Bom, voltando aqui, né, dando sequência, você vê aqui que o cenário aqui é muito eclético, né? Tem de tudo aqui. Mas esse daqui é o tubo que fica na parte inferior do aquário, que vai ser depois coberto pelo substrato, né? Através de uma maneira bastante diferenciada do que se costuma fazer naturalmente aí, né? Mas é uma maneira que eu desenvolvi ao longo de décadas. Muito bem, então aí está a boca do tubo e eu vou colocar as mídias lá dentro. Elas vão ficar inseridas, né? Vou colocar uma a uma até que ela fique completa. Então essas mídias vão ficar lá dentro, a gente coloca as mídias, né? Vamos colocando as mídias. E assim depois a gente sacode ela bem, para ela ficar bem, caber uma quantidade maior dessas pedrinhas aqui, dessas cerâmicas porosas, né? Essas cerâmicas, se não me engano, vocês podem encontrá-la aí no Mercado Livre, creio eu. Já há muito tempo que eu não vejo essas coisas. Eu parei um bocadinho com esse negócio de aquário e tal, mexo com isso desde garoto.
Estou só com 72 aninhos, eu sou jovem ainda dá para continuar mais um bocadinho, né? Então a gente vai colocando as mídias aqui dentro e quando a mídia chegar aqui na boca, então a gente coloca, né? A gente coloca o joelho, né? Enrosca o joelho para depois, na outra boca do joelho, podemos colocar também a mídia aqui no joelho aqui também, né? Vamos supor que já esteja cheio lá. A mídia pode ser colocada aqui e depois você enrosca, né, o tubo, né? O tubo que vai subir no canto do aquário, você enrosca aqui. Fazer isso sozinho é um problema, né? E ainda pode botar ainda um pouquinho de mídia até esse furinho aqui onde vai entrar a mangueira, para completar bem, né? Encher bem o tubinho. Você só não deve colocar mídia desse furo para cima, porque senão você vai impedir o borbulhamento, né, da água, e esse borbulhamento que vai ocorrer por esse cano que sobe na vertical é que vai empurrar a água para cima para jogar para a superfície do aquário. E naturalmente, como ela empurra a água para cima, ela puxa a água do fundo do aquário, tá certo? Então é isso aí, né? Então essa é a composição do filtro biológico, tá? Então eu vou continuar aí a seguir. Ok, então observem aí a colocação da mangueira, da mangueirinha de ar no tubo da vertical. Observe aqui, ó, como é que ele fica aqui, ó. Tá vendo? Esse é o tubo que vai para a vertical, que vai ficar no canto lá e vai subir lá por trás, conforme vocês podem ver aqui, ó. Ele está lá e vai sair lá por trás, né? Sai lá por trás o tubinho, fica escondidinho lá, e daqui vai para a bombinha de ar. Então esse tubo, essa mangueira de ar vai injetar água, injetar ar, desculpe, no tubo e vai fazer o borbulhamento, fazendo com que haja a circulação de água pelo filtro, ou seja, a água vai ser absorvida pelo tubo do fundo, fazendo com que ela passe através desse sistema aí de transformação biológica, né, através das bactérias nitrificantes, e se forme o ciclo biológico, entende? Então é isso aí. Agora nós vamos aí para a fase seguinte, que é exatamente a instalação do filtro. Tem uns detalhezinhos que eu costumo utilizar e é o que eu vou tentar reproduzir aqui, e se alguém quiser fazer igual, faz, ou faz de forma diferente. Cada um tem que dar o seu estilo, né? A montagem de um aquário. Enfim, é isso aí. Então, muito bem, eu já retorno. Muito bem, dando continuidade aqui à montagem do filtro, eu já coloquei o filtro já na posição definitiva, né? Observe que as ranhuras estão para o lado de baixo do fundo do aquário, né? O tubo lá, a mangueira já foi introduzida lá no furinho, tá? Já tem as mídias lá dentro, né? Os cilindrinhos porosos. E aqui tem um detalhezinho, né? A altura desse tubo aqui, vamos dizer assim, a boca, né? A parte inferior da boca, ela deve ficar no nível onde você quer a água, entendeu? Isso é um detalhe importante, né? Porque a água vai sair lá de dentro, entendeu? Se ela ficar muito mais alta, ela vai ter dificuldade de sair. Ela pode ficar até, inclusive, abaixo da superfície da água, não tem problema nenhum. Há quem use esses filtros, vamos dizer assim, com o retorno a meia água, ou seja, essa saída aqui, que eu botei esse joelho aqui, ela pode ser só vertical só, entendeu? Isso aí não tem, mas
vamos dizer assim, eu acho que esse joelho faz a dispersão da água exatamente oposta à captação. Então existe um processo de circulação. Mas aí cada um pode fazer como achar mais interessante. Eu já, por exemplo, já tive aquário onde eu saí com esse joelho no meio do aquário, mais ou menos no meio aqui, entende? Né? Então você produz também uma aeração, né? Porque as bolhas vão subir e vão aerar a água. Mas eu posso garantir o seguinte, essa água que sai do tubo aí, ela já está muito aerada pelas bolhas de ar, né, introduzidas lá embaixo no filtro, entendeu? Então esse detalhe aí da exaustão da água do filtro biológico, cada um faz da maneira que achar. Eu acho, quer dizer, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, né, quer dizer, da minha trajetória aquarística, essa consideração, porque aí faz um ciclo mais perfeito, vamos dizer assim, né? Mas isso daí talvez não tenha nem sequer um significado muito grande, entende? Cada um pode fazer aí do jeito que quiser. O importante é que a mídia esteja colocada lá no fundo, tá? E é isso aí. E então, o que é que acontece agora? O que é que acontece é que eu vou fazer aí, colocar, vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é brita zero, brita usada aí em construção, tá? É brita zero, tá bem lavadinha. E essa brita eu vou colocar ao longo do tubo, né? Ao longo do tubo lá, para formar, vamos dizer assim, um túnel, né? E vai ser uma espécie de filtração grossa. E as bactérias também elas vão se depositar nessas pedrinhas aqui, que tem formatos assim, sempre formatos aleatórios, né? Eu já tive oportunidade de, ao invés de utilizar a brita, de utilizar pequenos caquinhos. Eu peguei telha de barro, isso é muito importante, porque a telha também é um substituto da mídia. Se você pegar uma telha, essas telhas francesas antigas de obra, preferência quanto mais antiga melhor, porque ela fica mais porosa ainda, você quebrar aquela telha, tá? Eu depois, lá adiante no vídeo, eu tenho umas telhazinhas quebradas ali, e quebrar bem, picotar bem as telhas, né? A telha, e substituir por essa mídia aqui. Entendeu? Então você, lá dentro do tubo, você coloca os caquinhos de telha. E a telha, como é porosa, ela também vai fazer a mesma função dessa mídia porosa aqui, entendeu? Então, eu já coloquei no lugar, tanto internamente, né, usando telha no interior do filtro, como também usando telha nisso que eu vou mostrar agora para vocês. Ok, meus amigos, o vídeo ali ficou cortado, houve um problema aqui de dedo, e então, mas não importa, né? Eu filmei eu colocando a brita zero em torno do tubo, tá vendo? De um lado e de outro do tubo, dá para ver aí, né? Entende? Então, ela, vamos dizer assim, ela está impedindo e vai impedir com que a areia efetivamente chegue às ranhuras do tubo filtro, para também não entupir as ranhuras, né? Porque aquela ranhura é fina, então se a areia bater ali, ela vai entupir e vai, vamos dizer assim, prejudicar a vazão ali do filtro biológico. Então tem esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei, e essa brita zero pode ser substituída também pelos tais caquinhos de telha. Mas tem que ser realmente caquinho muito bem picotadinho, tá? Eu prefiro usar a brita porque ela já vem já numa granulação adequada, né? Porque agora eu vou colocar areia aí por cima, você tá entendendo? Mas antes de colocar areia, eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou fazer o que eu chamo de adubação do fundo do substrato, né?
vocês vão ver a próxima etapa aí, que é uma adubação que eu uso, tá? Existe duas possibilidades, tá? Para replicar aí, para vocês terem ideia, eu vou usar os dois tipos de adubação com dois tipos de substrato diferentes, tá? Que é o substrato barro bem vermelho, peneirado, e o substrato, esse substrato de plantas de flores, substrato preto, né? Que ele é muito rico em nutrientes para as plantas. Evidentemente, você vai botar barro dentro do aquário? Eu vou criar aqui 2 nichos aqui dentro, que vocês vão ver como, e eu vou colocar, né? Neste caso aqui, para poder exemplificar os dois tipos de substrato, eu vou colocar barro de um lado, tá certo? E vou colocar o substrato preto do outro, tá bom? Mas isso vai ser agora um pouquinho mais para diante, né? Eu vou fazer isso, porque antes disso eu vou criar, né? Para que esse barro não fique aparecendo aqui pelas bordas do aquário, eu vou colocar areia grossa em toda a volta, né? Aqui em toda a volta eu vou colocar areia grossa, tá? Bem alta. E aqui, nessa parte central aqui, vai ficar um fosso que vai levar o barro e vai levar o substrato preto também, tá? É isso aí. E aí, quando as plantas forem colocadas, né, as raízes elas não vão ficar só na areia, né? Porque vocês tem que convir, né, que a areia efetivamente tem pouquíssimos nutrientes, né? A areia não tem praticamente nutriente nenhum, tá? Mas o barro é muito rico em ferro, tá? Muito rico em ferro. E essa mídia preta, né? Que depois eu vou mostrar a composição. É vendida em sacos aí nas lojas de jardinagem e tal. Elas também têm nutrientes que são excelentes, né, para as plantas. E as plantas aquáticas, elas não são nada mais, nada menos que as plantas terrestres que se adaptaram ao meio d'água, né? E vice-versa. E você tem plantas híbridas, né? Hoje, a maioria dos plantadores de plantas aquáticas, eles plantam essas plantas, nem todas naturalmente, né? Fora d'água, só com o pé molhado, porque ela, como tem uma presença muito grande de nitrogênio no ar, né? Porque o nitrogênio no ar é muito maior do que o nitrogênio na água, então a planta se desenvolve com muito mais rapidez, tá certo? É isto aí. Então, vamos agora aí para uma outra etapa aqui do vídeo aqui para mostrar esse detalhe para vocês, ok? Muito bem. Agora vamos partir para uma outra etapa, que é a colocação da areia, né? Essa areia que é chamada areia lavada, né? Usada em construção. E essa areia hoje ela tem uma característica diferente da areia do passado, né? Que era a areia extraída dos rios, né? Rio Guandu aqui no Rio de Janeiro e outros rios, né? Então, as máquinas, e às vezes até na mão, né? Na pá, nos rios menores era assim, né? As pessoas tiravam areia dos rios, colocavam na beira, a areia secava, e aí era levada para as obras. Mas isso hoje foi proibido, né? Pelas autoridades ambientais. Então, essa areia que hoje vocês veem aqui, ela é extraída aí de baixadões, ela é extraída de terra firme, tá? São areais, né? Terrenos chamados de aluvião, né? Que tem muita areia, né? Então eles raspam aquela superfície, injetam água e aquele solo é lavado. Na verdade, eles vão buscar água num rio
e depois aquilo é lavado e se transforma em areia. Você vê que a granulação dela é diferente da areia antiga, aparecem esses cascalhinhos aí branquinhos, né? Grandes, então, é essa areia de hoje. Mas é o que nós temos, né? Mas é a mesma coisa, né? Só que a areia lavada de rio era um processo natural, a própria água do rio ia fazendo o processo de lavagem, e agora a lavagem é forçada. Eu não sei até que ponto, porque essa água acaba tendo que escorrer para os rios. E aí, se tiver que haver uma poluição, eu acho que até é pior. Mas quem sou eu para falar de meio ambiente, né? Muito bem. E até antigamente se tirava a areia dos rios e os rios, a calha dos rios se mantinha, vamos dizer assim, limpa, né? Mas não sei por que foi proibido. Enfim, isso daí não é problema meu, tá certo? Eu sou meio cético aí com essas coisas assim muito mirabolantes e muito certinhas. Mas isso é uma opinião minha particular e não quero que ninguém efetivamente se sinta obrigado. Tá bom? Mas vamos lá. Então nós vamos pegar essa areia aqui, né? Essa areia lavada. E vamos colocar essa areia sobre a pedra. A brita zero que ficou lá em torno do tubo ali, né? Vamos tapar agora. A gente pode jogar, depois nós vamos arrumar ela direitinho, né? A gente está jogando aqui. Vamos arrumar ela. Então ela vai fazer uma camada sobre a brita, né? E também vamos colocar ela em torno da periferia do aquário. Por quê? Para criar aquele tal ambiente que eu disse, né? E vocês vão entender já já o porquê. Vou colocar essa areia aqui bem alta, fazendo uma parede, para que o substrato não apareça, né? Através do vidro do aquário, né? E aí vocês já estão mais ou menos entendendo o que é que vai acontecer aqui, né? Vai ficar aqueles dois triângulos ali. Onde vai ser colocada então a adubação, né? A terra efetivamente que vai ser o substrato que vai dar uma melhora. Ok, aonde vai ficar o substrato que vai dar uma melhora no crescimento das plantas, né? Então, muito bem, como vocês estão vendo aí, o que é que aconteceu, né? Aqui do lado de fora, aqui é que está com reflexo, né? Aqui do lado aqui fica melhor aqui, ó. Então vocês viram como é que ficou. A areia ficou cobrindo o tubo do filtro, ficou cobrindo a brita zero que ficou em volta do tubo e na parte lateral, né, dos vidros, que é para impedir o visual do substrato que vai ser colocado ali, naqueles dois triângulos ali que ficaram vagos ali. Ali então eu vou colocar os dois substratos, que pode ser um só, pode ser o barro, simplesmente vermelho, né? Quanto mais vermelho melhor, ou então essa terra de vasos, né? Que depois eu vou dizer qual é a composição dela lá no final, né? E é isso aí. Então tá aqui, né? Vou tirar aqui o balde com a areia lavada. Aqui está o barro. O barro por acaso já estava até molhado, o que fica mais difícil para trabalhar. E aqui está a terra de vaso, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o barro agora e vou colocar o barro nessa parte aí que ficou
que ficou, vamos dizer assim, funda ali, né? Então eu vou colocar esse barro todo, né? Olha lá o barro, bem colocadinho. Você vê que o barro vai ficar escondido, né? O barro vai ficar escondido. Pronto, acabou o barro. Vai ficar ali, né? Acabou o barro aqui. Podia ser mais um bocadinho, mas tá bom. E agora eu vou botar a terrinha de vaso aqui do lado de cá. Tá vendo aqui, ó? Terrinha de vaso. Deixa eu depositar ela toda ali, coloquei ela toda. Então eu vou colocar ela ali, dar uma espalhadinha. Não deixar com que ela suba muito, né? E aí pronto. E aí ficou lá os dois nichos da adubação. O barro de um lado e a terra preta do outro, podendo ser naturalmente a escolha de cada um, ou somente terra preta ou somente barro. Ou há quem queira e gosta, mistura o barro com a terra preta, né? Então é isso aí. Eu acho que deu para ver direitinho como é que ficou a coisa. E agora eu vou fazer aqui um outro expediente aqui mais adiante. Bom, muito bem, retornando aqui agora, né? Eu tenho aqui nesse recipiente aqui, né, um pozinho branco, que vocês veem aí, né? Um pozinho bem fininho, branco. Isso daí nada mais, nada menos que é casca de ovo triturada, moída, tá? Eu guardo aqui os ovos, não ovos brancos, mas podem ser os ovos marrons, não tem problema nenhum. Normalmente, hoje só se compra muito ovo branco, né? Mas pode misturar as duas cascas, não tem problema nenhum. Essa pigmentação aí dependendo da raça da galinha. Então, essa casca de ovo, eu deixo ela secar no sol, né? Vou juntando as cascas, deixo secar no sol, dou uma pré-triturada no liquidificador e depois eu levo para o moedor de café, onde ele faz essa textura bem fina, né? Deixa eu enxugar aqui minha mão. Então, lavei a mão aqui, né? Agora eu vou pegar um bocadinho desse pozinho e vou colocar por cima do substrato, da adubação. Então, isso aí pode também ficar por cima da areia, não tem problema nenhum, porque é o tipo da adubação que não suja a água, né? Então vocês viram lá, eu joguei essa casquinha de ovo triturada, né? Triturada bem fininha. Quanto mais fininha, melhor. Quanto mais pó, melhor, porque ela vai se decompor mais rapidamente, né? E ela vai se integrar ao ambiente mais rapidamente. Então aí está, essa é a adubação, tá? Eu coloquei aí o barro, coloquei a terra das plantas, né? Terra preta, substrato, né? Preto. E coloquei essa pitadinha aí de casca de ovo moída, né? Porque isso aí é o cálcio. É o cálcio que é muito, muito importante. Vou dar aqui do lado aqui, que aqui do lado você tem uma visão melhor, né? O cálcio é importante aí para a adubação das plantas. E se você quiser ser mais criterioso, mais meticuloso, é que eu não tenho aqui, seria a casca de banana seca e triturada também no liquidificador. Porque a banana tem muito potássio, tá? Muito potássio. E o potássio também... Aliás, são os três principais adubos, né? Que isso na lavoura comercial é muito usada no solo, né? Para você adubar, que é chamada adubação química, né? É o NPK. É o nitrogênio, o P é o fósforo e K é o cálcio, NPK.
E aí você tem as diversas graduações de nitrogênio, tem o NPK 10-10-10, o 4-14-8, enfim, as misturas entre nitrogênio, fósforo e cálcio. Aqui tem o ferro também, o ferro é muito bom para as plantas, tá? Através do barro. E é claro que tanto o substrato preto quanto o barro também tem nitrogênio, também tem o N lá nele, tem o fósforo e tem o cálcio. Mas se você quiser dar aquela adubada bastante legal, você pega aí casca de banana, deixa secar, dá uma triturada e joga. Então é isso aí, tá? A adubação tá feita, tá? E agora eu vou cobrir isso tudo com areia, tá? Para que nada disso venha a turvar a água do aquário, entendeu? Então vai... Ok, agora vamos completar e cobrir, né, a nossa adubação com a areia lavada, que vai ser realmente agora o fundo do nosso aquário. Eu sempre gostei de trabalhar com uma camada bastante generosa de areia. Isso é o que se chama hoje de aquário plantado, né? Seria o aquário plantado. Que você tem hoje também aqueles aquários, né, que, enfim, tem um outro tipo de configuração, né? Que são aquários que, vamos dizer assim, evidentemente é a minha opinião, né? São aquários... Vai faltar areia, vou ter que pegar mais areia aqui que não vai dar para... Eu normalmente gosto de uma quantidade de areia bastante boa. Vou lavar mais um pouco de areia lá, mas aqui já dá para ver, né? Que acabou cobrindo tudo. Mas voltando a falar lá, né? Os aquários hoje são muito bonitos e tal, mas há uma certa artificialidade, né? Eu sempre gostei de ter um aquário que reproduzisse o máximo possível, né, a natureza, né? O ciclo biológico da natureza e tal. Sempre foi esse o meu interesse, apesar de não desmerecer as outras filosofias aquarísticas aí, entendeu? Né? Cada um exatamente tem o seu gosto, e o meu gosto é esse. E como é uma coisa assim mais pro antigo, né? Porque eu já tô, né? Quer dizer, eu lido com aquários desde que nasci praticamente, porque meu pai já fazia isso, entende? Né? Meu pai já fazia isso, muita coisa eu aprendi com ele. E nós sempre lidamos com peixes e plantas ornamentais, enfim. Meu pai tinha casa de pássaros e peixes e rações, aquela coisa toda. Então a vida toda foi lidando com isso. Não eu efetivamente, mas ele. Eu, né, porque sempre gostei. E, enfim. Bom, então aqui nós já temos já toda a parte adubada, tapada pela areia, né, coberta pela areia. Aqui do lado aqui a gente pode ver bem, né? Dá uma... Tá vendo ali? Eu botei uma rampinha ali, isso é um detalhe de decoração depois, isso aí cada um faz da sua maneira, né? Tá vendo aqui a espessura de areia, né? A claridade aqui perturba. O ideal seria fazer isso aqui à noite, mas tudo bem. É isso aí. Vou ver aqui por trás aqui, né? Então tá aí. Agora é levar o aquário para o local definitivo, né? Onde ele vai ficar realmente, e começar a colocar água e começar a botar o filtro para funcionar, né? Até que tudo fique normalizado e tal, e a gente vá
fazer aí a plantação do aquário, tá? Então eu vou colocar algumas plantinhas, tá bom? Tem aqui então temos aqui a mangueirinha, né? Mangueirinha que vai entrar o ar, ela lá embaixo, e por aqui então vai sair a água, mais ou menos a altura por aqui, né? Manter a água aí 1,5 dedo abaixo da borda. E aí nesse aquário eu vou botar aqui uma iluminação aqui por cima, ainda que esse aquário possivelmente vai ficar numa área bastante iluminada, né? Mas tem período da noite lá para a gente ver os peixinhos lá, tá bom? É isso aí. Então, como você vê, foi essa aí a ideia, né? Que é uma ideia que eu tenho já há décadas, sobre o ciclo biológico, né, e o filtro biológico de um aquário cuja denominação atual é aquários plantados, né? São os plantados. Muito bem. Então é isso aí, espero que todos tenham entendido todo o processo, né? Deve ficar um vídeo relativamente longo e meio chato, mas é exatamente tudo aquilo que eu tinha que dizer, tá bom? É isso aí. Depois vamos partir para uma etapa dele já com água. Muito bem. Dando continuidade aqui, já temos aqui o respectivo aquário, já com água, ok? Dentro, no local definitivo, que é aqui na varanda, juntamente com as plantinhas, né? Agora vamos trazer para cá o ar, através aqui da parede, e os 12 volts para iluminação dos LEDs, que eu vou fazer em continuidade aqui o vídeo aqui, para vocês verem o detalhe da iluminação. Ok? É isso aí. Tá aqui ele lá. E vamos ver agora a iluminação. Ok, muito bem. E agora já temos aqui o aquário, como vocês podem ver. Aquele aquário já com as plantas e com alguns peixinhos. E observem o detalhe aqui do filtro, né? Vamos tentar ver a boquinha do filtro lá. Deixa eu chegar aqui essa iluminação um pouquinho para lá. Vamos ver, olha lá as bolhas lá dentro, expulsando a água, tá vendo? Então, ele fica permanentemente pegando a água lá embaixo, né? Passando pela mídia, né? Onde tem as bactérias nitrificantes, né? Ele está lá no fundo, já está plantadinho. E aqui já está ele lá com as plantinhas e a iluminação dele. A iluminação, uma maneira aqui que eu arranjei de colocar, né? Coloquei uns LEDs aqui, como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui assim, ó. Fita LED, tá? Fita LED. São duas sequências aí de 12, né? Essa fita LED, ela é no branco quente, tá? Eu não uso o branco frio, eu uso o branco quente, tá? O branco quente, ele tem um comprimento de onda mais favorável à fotossíntese das plantas, tá? Do que propriamente o branco, aquele branquinho mesmo, né? Então aí está
A água lá correndo. Deixa eu ver, dar um close aqui. Vamos ver aqui. Ok. Voltando aqui, não deu para dar um close. Não sei porquê. Mas tudo bem. Vocês estão vendo a água lá. E é isso aí. Uma visão panorâmica aqui do aquário. Esse aquário aqui ficou na varanda, que é um local bastante iluminado, né? E tem lá as pomáceas, lá, né? Lá no fundo, lá os lixeirinhos lá, fazendo a limpeza. E é isso aí, cavalheiros. Então, aí está o funcionamento do filtro biológico, tá? E o aquário montado. Vamos ver aqui de lado aqui. Aqui. Eu coloquei aqui essa plantinha e ela vai sair da água. Ela vai sair da água. Ela vai ficar muito bonita fora d'água, que ela gosta de ficar fora d'água. Ela foi plantada lá no fundo, lá. E é isso aí. Então aí está o aquário plantado, né? Para que vocês possam ter aí uma ideia. A água está cristalina, está muito bonita. Essa é uma característica realmente da filtração biológica, é tornar a água cristalina, ok? Um abraço para vocês e boa sorte nos seus aquários.